Evangelho de Lucas, capítulo 7, leremos a partir do versículo 36. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com as suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta, com bálsamo, ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse à mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Oremos. Senhor, nós suplicamos a Ti graça para ouvir a Tua palavra. Dá, ó Deus, a Tua palavra que é viva, que é eficaz, Tua palavra que nos santifica, Tua palavra que é a verdade. Ó Deus, desfaça na nossa mente, nos nossos ouvidos, qualquer coisa que tenhamos que tente nos distrair neste momento. Dá-nos da Tua palavra, ó Deus, porque ela nos conduz ao Senhor. Assim nós oramos no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar, por gentileza. Meus irmãos, quando nós lemos a palavra do Senhor e nós encontramos uma classificação como essa, fariseu, nós nos lembramos do rótulo que é posto sobre os fariseus, sobre pessoas que balbuciam sobre o moralismo e esse tipo de coisa. No início do movimento fariseu, ele tinha até uma proposta boa. E ele começou quando? Quando o povo de Israel estava vivendo no cativeiro babilônico. Isso algumas centenas de anos antes de Cristo. Lá longe, no atual Iraque, o povo, lembrando-se de Jerusalém, lembrando dos tempos áureos, do reinado de Davi e parcialmente do reinado de Salomão, lembrando-se da lei do Senhor, do culto a Deus, então começou um movimento de trazer de volta o ensino da Escritura ao povo. E esse movimento era liderado por pessoas
que se destacavam no conhecimento da palavra, se esmeravam. E eles tinham este rótulo, os fariseus, porque a palavra fariseu significa os distintos, aqueles que se distinguem dos demais. E que distinção é essa? Em conhecimento da palavra de Deus, uma distinção em zelo pela lei do Senhor, para ensinar a palavra do Senhor, e isso é muito positivo. Todavia, algo que é muito bom pode tomar um rumo muito errado, porque o coração do homem é assim. Você pode saborear uma comida maravilhosa, mas comer além do necessário pode te fazer muito mal. E nós temos isso no nosso coração, o exagero. E então os homens começaram através da observância da lei, começaram a cobrar de pessoas, exigir delas tradições e colocar elementos que não haviam na lei mosaica. O Senhor deu a Moisés 10 mandamentos. Deu ao seu povo 10 mandamentos. E esses 10 mandamentos, eles são eternos, meus irmãos. Vêm da parte do Senhor. Todavia, este movimento dos fariseus, dos anciãos, fez dos 10 mandamentos algo em torno de 2.000. 2.000 de ritos, de observâncias, de calendários e de tantas coisas. Números grandiosos. Imagine você conviver numa religião que você tem milhares de preceitos para observar e se você esquece, você é impedido de entrar, de sair. A tua liberdade ela é tolhida. E o movimento dos fariseus começou a causar isso no ambiente de Israel. Quando eles voltaram do cativeiro babilônico, já não era mais aquela intenção de vamos trazer de volta a herança que nós temos dos nossos pais, vamos ensinar o povo. Já era uma cobrança para que os fariseus se destacassem ainda mais, cobrando dos outros, era uma distinção de exigências. E Jesus, no seu ministério, censurou muito isso. Muito. Porque eles observavam a letra da lei e não olhavam para o que é o espírito da lei de Deus. Porque quando nós olhamos para a lei de Deus, nós gritamos por socorro. E o Senhor veio ao nosso encontro para socorrer. Mas quando uma pessoa, ela olha para a letra com a intenção de, através da letra, mostrar para Deus e para os outros o quanto ela se destaca em relação a alguém, algo está muito errado. Algo está muito errado. Nós tivemos volumes de fariseus que tentavam impedir o ministério de Jesus. Mas tivemos fariseus bons também. Um deles é Nicodemos, um dos principais dos fariseus. E aqui está uma narrativa interessante. É que um desses doutores da lei, desses distintos, ele olha para Jesus, ele observa algo em Jesus e decide chamar Jesus para jantar na sua própria casa. Algo que é inédito, porque para chamar alguém para dentro de casa, o fariseu ele estava dizendo o seguinte: eu confio nos hábitos dessa pessoa, a conversa dela pode ser trazida para dentro de casa. Convidar alguém na cultura de Jesus, na época de Jesus, era não apenas uma questão de jantar, de comida, mas é de receber a pessoa, receber a mensagem dessa pessoa também. Receber a pessoa e a sua mensagem traz implicações para a casa que recebe. E aí nós somos convidados a viajar no tempo. Olha só o que o texto nos diz. Convidou-o um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. Algo que nos chama a atenção é essa palavra, a mesa. Porque os orientais, eles comiam naquele tapete forrado,
e ali eles tinham aquela ceia, aquele momento maravilhoso em roda, em família, aquele quase piquenique que a gente vê nos filmes. Mas quando nós olhamos para essa narrativa, vemos que há algo que destaca esse fariseu também, é a riqueza. Porque somente os homens ricos tinham mesas. Somente. E o que a mesa distingue o jantar de um fariseu de outras pessoas? Quando nós damos um jantar e convidamos uma pessoa para vir, há um cardápio para servir. E quando esse jantar é posto, na cultura de Jesus, era como uma festa. Qual é o tema desse encontro? Qual é a razão desse jantar? Todos nós um dia organizamos uma festa e convidamos alguém. Vai ter festa lá em casa. A pessoa diz, nossa, que bom. É o quê? É aniversário? É nascimento de um bebê? É o quê? Como que eu vou vestido? Como que eu compareço a esse evento tão importante? Qual é a motivação? E aqui o texto nos diz que o fariseu, ele convida Jesus para jantar na sua casa. E então fica muito claro que o motivo do jantar é a presença do Senhor Jesus. Esse é o motivo. E quando se organiza o jantar, há a preocupação do o que vou pôr sobre a mesa. As mulheres sofrem com isso, né? Que toalha? A minha melhor toalha. Aquela separada para momentos tão especiais, ocasiões como esta. Não é verdade? Quais utensílios que eu vou pôr sobre a mesa? Qual é a porcelana que combina com o tema da noite? A noite eu vou trazer aqui Jesus, no caso do fariseu. O que ele come? O que ele gosta de se alimentar? Qual é a bebida que eu vou servir? E todo jantar é jantar, gente. Preocupa-se com a toalha, preocupa-se com o prato, preocupa-se com os copos, com os talheres. E aí na nossa cultura a coisa complica, começa de fora para dentro, de dentro para fora. Como é que é esse negócio? Tomar cuidado com não colocar os cotovelos sobre a mesa, põe o pulso, não põe. Aquela coisa toda que o europeu nos legou. E que no contexto de Jesus também tinha. Mas uma coisa que não faltava, tanto na casa do rico como na casa do pobre, é como receber a pessoa à porta. Toda casa tem uma etiqueta para receber um convidado. Quando alguém chega numa casa, normalmente a pessoa, por mais que ela esteja constrangida, é a primeira vez, é uma ocasião muito importante, ela oferece o quê? Aceita uma água, não é verdade? A água é o primeiro elemento que a pessoa pensa. E no tempo de Jesus, como as pessoas andavam o tempo todo, a água era essencial para lavar os pés da poeira da estrada. Os fariseus, eles eram extremamente exigentes quanto à higiene. Na época da festa dos pães asmos, os pães sem fermento, eles reviravam a casa toda para não deixar um farelo de pão. Já imaginou isso? Era um desmontar da casa todo ano. Desmonta tudo, encaixota tudo. Para quê? Para nós aspirarmos. Não pode ficar um farelo de pão fermentado, porque é a festa dos pães asmos. O rigor da lei era assim estrito. Até hoje os racídicos fazem isso. Os ortodoxos, quando acorda, a primeira coisa a fazer, é virar-se para o lado da cama, tomar um jarro que está posto ali desde a noite anterior
e proferir uma prece, molhando uma mão, molhando outra, porque a mão deve ser purificada para os afazeres ao longo do dia. Já imaginou você acordar desse jeito? Alguém pode dizer, nossa, mas isso é neurótico demais, não? A hora que serve um jantar, a comida que seja, não é venha, assente-se, como a gente faz. Tem o ritual da purificação. Se você visse um fariseu nos tempos de Jesus comendo, você pensaria que era um cirurgião. Porque entrava num processo de higiene das mãos, de lavar na vertical, na horizontal, na diagonal, enxuga e aí vem com as mãos assim, entra numa sala cirúrgica. Para quê? Para operar? Não, para comer, para pegar a maçã. Está cansado do trabalho, está cansado da estrada, está com muita fome. Mas não é simplesmente entrar, chegar e pegar e comer, não. Tem todo um gestual, tem todo um ritual de purificação. Meu Deus, eu desmaio numa cultura dessa. E aí o surpreendente é que esse homem convida Jesus para o jantar na sua casa e Jesus toma lugar à mesa. E o jantar está acontecendo. O que se conversa na casa de um doutor da lei? O que se fala na casa de alguém que estuda filosofia, que pretende estudar Deus, os mistérios da vida, a ordem da criação? Pessoas que falam de coisas para cima desse céu azul. Imagine que conversa era essa. O fariseu, o estudioso da lei, o doutor da lei, e ali Jesus à mesa. Esse homem deve ter exposto todo o verbo, tudo quanto ele sabia para surpreender Jesus. E aí eu pergunto para vocês essa noite, é possível surpreender Jesus? Essa é a mensagem dessa noite. É sobre nós vivermos além das aparências. Uma vida além das aparências. Porque a Deus, meus irmãos, nós não surpreendemos. A Deus, meus irmãos, ninguém engana. Ninguém convence do contrário. Os olhos do Senhor enxergam todas as coisas e sondam o mais profundo do coração humano. Não adianta colocar a mesa mais bonita, porque os olhos, eles não veem somente a porcelanato, o copo, o vinho, o talher, a mesa frugal, toda a habilidade do chefe. Não, ele olha o coração. E o texto então muda, dá uma guinada no versículo 37, dizendo, e eis que, ou seja, durante o jantar, uma mulher da cidade, vírgula, o quê? Pecadora, vírgula. Entre vírgulas está aqui, gente, uma explicação de como essa mulher era conhecida na cidade. Pecadora. É o contraste, é um fariseu, aquele que se distingue pelo conhecimento da lei, convidando a Jesus para o jantar na sua casa, e então esse jantar é invadido por uma mulher que tem um rótulo. O rótulo é, esta mulher é pecadora. Não nos fala o nome dela. Não tem o nome dela na Bíblia. É a pecadora. Imagine uma cidade como a nossa, e aí uma mulher recebe esta alcunha, recebe este rótulo, a pecadora. Um conversa com o outro, diz, onde você mora? Sabe onde fica o Banco do Brasil? Não sei. Mas e a casa da pecadora? Ah, eu sei. É na rua de trás dela.
Porque é assim que as pessoas rotulam as outras. O rótulo serve para isso. Também para destacar alguém como não merece, não pode. Então, vamos sinalizar quem é para que nós nos destaquemos, haja uma distinção nossa em relação a elas. Nós também fazemos assim com as pessoas. Nós exaltamos os rótulos, ruins principalmente. E há pessoas que assimilam os rótulos e nós não perguntamos o porquê que elas assimilam. Eu me lembro que uma vez eu fui pregar numa casa de recuperação de garotas. E é naquele ambiente pesado, difícil, conversando com uma adolescente que ali estava se recuperando. Ela havia fugido do ambiente que a escravizava sexualmente. Ela disse: pastor, não é bom de forma alguma. Eu não queria, mas na minha família, minha mãe fazia isso, oferecia filhas para os outros. E nesse oferecer eu fui vendida. E aqui eu estou tentando recuperar a vida que foi perdida. Eu não tive infância. Eu vivi cativa. E mesmo estando aqui, o meu medo é quando eu tiver que sair dessa casa, porque eu vou ter que enfrentar um rótulo. Eu tenho uma história. Eu não pedi para participar dela. E meus irmãos, algo que nós precisamos nos lembrar é qual é a definição de amor que há em Jesus. Porque amar segundo Jesus não é dizer eu te amo. Aliás, uma das coisas que a gente precisa reformular no nosso meio é, graças a Deus, nós já aprendemos que isso não funciona, né? Mas o vire para o teu irmão e diga eu te amo. Quantos de nós já participou de encontros assim, de ambientes assim? Mas amar, gente, uma definição de amor que eu guardo comigo é essa. É que se fosse possível nós sairmos de dentro de nós e entrarmos na vida da pessoa e conhecermos a infância dela, a adolescência dela, o que fez ela ser como ela é, e então nós voltássemos para dentro de nós mesmos e aí enxergássemos depois essa visita dentro do íntimo do outro, aí nós saberíamos o que é o amor de verdade. O texto nos diz que essa mulher pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, pela segunda vez é citada a palavra mesa, um local de requinte, levou um vaso de alabastro com unguento. Meus irmãos, isso aqui era caríssimo. Para adquirir isso aqui, era necessário acumular dinheiro de uma vida toda. Um material importado que não havia naquela região, de perfume caríssimo. Ela leva porque ela fica sabendo quem é Jesus e que Jesus está ali na cidade ao alcance dela. Verso 38, estando por detrás, aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos e beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Alguém vendo essa cena acharia estranhíssimo. Imagine você estar num jantar e você percebe que uma mulher está chorando aos pés do seu convidado. Simão, quando vê isso, ele diz para si mesmo. O texto nos diz que ele fala, ele conversa consigo. Verso 39, ao ver isso, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo. Esse é o nosso grande problema. É o que nós dizemos para nós mesmos a respeito do outro. O que nós dizemos para nós mesmos a respeito do outro. E aí tem mais uma coisa. É o que nós dizemos dizemos a nós mesmos, desconsiderando de quem é a razão do jantar.
Quando nós temos motivação de ter comunhão com Deus, de receber a Jesus, nós não recebemos apenas uma pessoa para comer da nossa comida. Nós recebemos a pessoa e a mensagem dela. E quem recebe a Jesus, recebe a sua mensagem, não continua pensando mais da mesma forma em relação ao próximo. O texto nos diz que ele disse consigo mesmo, se este for a profeta, ou seja, ele já não acreditava que Jesus era profeta. Aqui está a motivação do jantar. Não é um jantar de receber a pessoa e a mensagem, mas é um jantar para provar se é ou se não é. O texto nos diz, se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. A segunda vez que diz o rótulo dessa mulher, ela é pecadora. Ela é pecadora. Qual é o rótulo que você tem? Não dá para vivermos de aparências. Qual é o rótulo que você carrega? E aqui é uma palavra de graça para o seu coração. Eu conheci uma pessoa que tatuou no seu corpo a palavra perdedor em inglês. Quando eu perguntei por que você tatuou isso, ele disse, porque é assim que eu me sinto. É assim que na minha família eu sou taxado, o fracassado, o perdedor. É um rótulo. Há pessoas que a forma como elas vivem nada mais é do que o assimilar do rótulo que o outro colocou sobre ela e ela pensa, a vida é assim mesmo, o que me resta é abraçar o meu rótulo. Meus irmãos, nosso passado é uma forma de nos rotular também, mas eu tenho uma notícia para dar para vocês essa noite, que Jesus veio justamente para isso, para arrancar os rótulos da nossa vida. Seja qual for o rótulo que a vida imprimiu sobre você. Ah, ela é pecadora. Ele é pecador. Fez o que não devia. Fez o que não deveria ser notado por alguém. Agora a história está maculada. A história de Jesus é essa, é que ele veio para arrancar de nós os nossos rótulos. Foi precisamente para isso que ele se manifestou. Mesmo que haja alguém dizendo não era para ela estar aqui, não era para ele receber esse toque dessa mulher porque ela é pecadora, o fariseu diz consigo mesmo, mas quem está diante dele é muito mais que profeta. É Deus. Jesus, sabendo o que ele diz a respeito dessa relação, ele então conta uma parábola para esse homem. E qual parábola é essa? Na nossa cultura é mais ou menos assim. Certo homem tinha 2 devedores. Um lhe devia 50 reais. O outro lhe devia 5 milhões. E ele acorda numa manhã cheio de graça, cheio de misericórdia e diz, quer saber? Vamos parar com esse negócio de dívida? Porque não compensa. Eu vou perdoar a dívida de todo mundo. E perdoa a dívida de quem deve 50 e fala para a pessoa, a partir de hoje, esquece, tá? Você não me deve mais nada. Seus 50 reais, sei lá, faça alguma coisa. Passe no McDonald's. E aí liga para outro e diz, tenho uma notícia para te dar. Sabe aqueles 5 milhões que você me deve? Que nem se você vivesse 10 vidas, você me pagaria. Talvez nem a tua 5ª geração pagaria. Também os meus pentanetos. A partir de hoje, está quitada a tua dívida. Você não me deve mais nada. O
fariseu, ouvindo isso, pensa, nossa, quanta sabedoria. E Jesus pergunta para ele, eu faço a pergunta para você, Simão, em quem haverá mais gratidão e mais amor? Ele responde, certamente é aquele que devia mais, né, Senhor? E aí Jesus traz essa lição maravilhosa. Jesus diz no versículo 44, vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Você não me recebeu bem, Simão. Eu vim cansado, pé dolorido da estrada, de pisar em cascalho, torcer na beira do caminho, cansado, debaixo de sol. Você não me deu água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo. Você nem sequer um beijo de saudação você me deu. Você recebe alguém num jantar na sua casa, se apertar a mão dessa pessoa, hoje está mais ou menos assim, né? Não tem como. Mas, há um tempo atrás, como que era? Pelo menos um aperto de mão, né, gente? Agora um abraço, aí você está dizendo para a pessoa, que bom que você aceitou o meu convite. Um beijo, então, meu Deus do céu. E Jesus está declarando aqui que esse homem que o chamou para testar ele, não foi para dizer, olha, seja bem-vindo à minha casa. A minha casa é a sua casa, Jesus. Não, ele queria examinar o comportamento de Jesus segundo o seu conceito de farisaísmo, segundo todo o arcabouço teológico que ele tinha, para dizer se era ou se não era profeta. E Jesus diz, não me ungiste a cabeça com óleo, um sol lá fora, Simão, rapaz, andar debaixo de 45 graus, para chegar aqui na sua casa, com essa poeira, esse vento, trazendo poeira no cabelo, a gente chega num estado, a cabeça quente, como seria bom aquele óleo na cabeça, a aguinha nos pés, aí a gente se assenta à mesa, tranquilo, descansado, mas depois disso aguentar na tua conversa, eu acho que Jesus falou para ele. E aí, Simão, não é só isso, é saber tudo quanto você pensa em relação a mim e em relação ao próximo. Meus irmãos, todos nós um dia fizemos uma oração dizendo, Senhor, eu entrego ao Senhor a minha vida. Sabe o que quer dizer isso? Senhor, o Senhor tem liberdade para jantar aqui dentro, no meu coração. Receber a Jesus é receber a mensagem de Jesus. E receber a mensagem de Jesus nos leva a andar como Jesus, a praticar o que Jesus praticou. Jesus é a pessoa que não aceita o rótulo sobre os outros. Jesus permitiu essa mulher pecadora vir para ele manifestar a sua graça, para que o rótulo seja removido. Eu pergunto para você, qual é o seu conceito de amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo? Como que é esse negócio de mostrar para o mundo que você verdadeiramente ama a Deus? João, na sua primeira carta, ele diz isso. Não tem como você dizer que ama a Deus a quem você não vê. Não tem como. E você tentar manifestar uma vida com Deus, ignorando o teu irmão a quem você vê. Essa é a dinâmica da vida. Eu amo a Deus, então o próximo, a pessoa que está diante de mim, esse que tem um rótulo, é uma pessoa que é instrumento para o meu hoje, para eu manifestar para o mundo a glória de Deus, que de fato Deus existe. Tem gente rotulada na tua família? Seja gracioso. Ou você mesmo é uma pessoa rotulada? Busque graça aos pés do Senhor. Não espere de Simão, de fariseu, aquilo que só Jesus tem para te dar.
Só Jesus arranca teu rótulo, não são os doutores da lei. Recorra a Jesus. Por muito tempo eu sofri esperando que doutores da lei acalentassem o meu coração e tirassem os rótulos da minha vida. E eu me adoentava esperando de homens aquilo que só Jesus tem para me dar. Filho, vem cá, de hoje em diante eu arranco o teu rótulo e eu te chamo pelo nome. Chega de rótulo na tua vida. Essa noite quero dizer para você, somente Jesus pode tirar o rótulo da tua vida. Somente Jesus pode arrancar de você aquilo que é passado. Somente Jesus tem poder de remover essa marca no teu coração que você expressa para os outros dizem, não era para entrar na minha festa. Só Jesus, meus queridos irmãos, nós precisamos viver além das aparências. Além das aparências. Tanto Simão como essa mulher recebem graça do Senhor. Você quer ver? Se fôssemos nós nessa situação, nós diríamos o quê? Vou perdoar os pecados da mulher só, para o Simão aprender. Não é? Mas olha o que o texto nos diz. Vamos acompanhar? Versículo 47. Por isso te digo, Jesus está falando com quem? Com Simão. Te digo, Simão, perdoados lhe são os seus muitos pecados. Simão é o cara que deve R$50. Na justiça dele. Perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher, então Jesus profere para a mulher. Primeiro ele falou com Simão e agora ele fala com a mulher. Perdoados são os teus pecados. Meus irmãos, isso é graça. Porque quando nós lemos uma narrativa como essa, a gente pensa assim, o final vai ser maravilhoso. Jesus vai perdoar os pecados da mulher e o Simão vai se lascar. Mas não, graça é isso, é que Deus opera abundantemente. E Jesus perdoa pecados sim, até mesmo de quem nós dizemos não mereceria. Não era para perdoar, mas Ele é Deus. E a pergunta que faz é essa: quem é este que até perdoa pecados? Quem é este? Nós precisamos, meus irmãos, proporcionar ambientes assim na nossa vida. Jantares assim. O jantar pode ser algo maravilhoso sobre a mesa, como também pode ser somente a bolacha de água e sal e um copo d'água. Mas o final dele tem que chegar a essa pergunta: quem é este que está nesta sala que transforma esse ambiente de rótulo num ambiente de graça, onde quem está chorando levanta sorrindo dizendo graças a Deus, alguém arrancou o meu rótulo. O ambiente da sua casa é assim, ambiente de graça, que Jesus está à mesa, que alguém pode chorar ali, mas essa pessoa vai se levantar dizendo: acabou o rótulo, não tem mais. Chega de rótulo. Por quê? Porque Jesus se faz presente. Essa noite eu quero convidar você a orar comigo, pensando nisso, que nós não podemos ser segundo Simão, que fica avaliando, apenas estudando Jesus. A vida não é estudar Jesus. A vida é nós sorvermos graça que emana de Jesus. A vida é isso. E quando nós nos deparamos com essa pergunta, nós nos lembramos do que o apóstolo Paulo disse a Timóteo: a mim, que noutro tempo fui insolente, assassino, perseguidor, sobreveio sobre mim a graça e o amor que há em Cristo Jesus, operando isso tudo pela fé. Você que diz eu creio, dê evidências coerentes de que de fato é Jesus a razão do jantar. Senão, não somos agentes de graça e não faz sentido recebermos um nome de evangélico. Convido vocês a se colocarem em pé nessa noite para que nós oremos juntos. Eu gostaria que você, juntamente comigo, todos nós,
praticássemos isso agora, fechando os olhos, buscando no Senhor graça para esse momento, para nós vivermos além das aparências. Nós vivemos num mundo de aparências. É possível uma pessoa maltratar o próximo e postar nas redes sociais uma foto maravilhosa dela abraçada com todo mundo, para mostrar que ela é a pessoa do abraço, quando na verdade quem está por detrás é uma pessoa que está farsando a realidade. Nós vivemos num mundo de aparência. As pessoas podem curtir fotos, mas Deus curte coração. Nós precisamos viver acima das aparências. E nós precisamos ser pessoas que recorrem a Jesus somente, meus irmãos, porque só Jesus remove os nossos rótulos. Que rótulo você recebeu ao longo da sua vida? O que você traz? O que aconteceu a você? Você traz um rótulo sobre sua mente, seu coração. Jesus remove os rótulos. Espere somente de Jesus a remoção dos rótulos. Os homens não removem. Como que eu posso ir aos pés de Jesus? Pela oração. Quando você ora, coisas maravilhosas e virtudes do trono da graça fluem unicamente sobre o seu coração. Convido você a orar essa noite. Senhor, remova os rótulos da minha vida. Senhor, torna-me uma pessoa graciosa também, que eu não imprima rótulos sobre os outros. Senhor, me perdoe por ficar apenas estudando quem é Jesus, quando na verdade o que apraz ao Senhor Jesus é a graça e é o amor operante. Oremos. Senhor, graças te damos por esta noite, por aprender mais a Tua Palavra. O Senhor tem nos ensinado nesses dias a viver uma vida coerente com a Tua mensagem. Ensina-nos a amar, ó Deus. Ensina-nos, Senhor, esta grande verdade, que receber a Jesus é receber a Sua mensagem, e que Jesus não nos visita, Ele veio para ficar. E o Senhor Jesus, estando à mesa, o que importa é o que agrada ao seu coração. Senhor, livra-nos de sermos pessoas farisaicas, que estudam a letra e não vivem o amor. Livra-nos de sermos pessoas do rótulo. Livra-nos, ó Deus, de tudo isso. Senhor, para que isso aconteça, nós precisamos primeiramente nos quebrantar e pedir a Ti perdão, Senhor. Pedir a Ti perdão pelos rótulos que nós imprimimos sobre os outros também. Livra-nos, ó Deus, dessa maldição cultural. Senhor, torna-nos pessoas graciosas e que nos jantares da nossa vida nós proporcionemos ambientes como esse, que os outros digam a respeito de Jesus, quem é este? E que nós possamos ser pessoas que respondem, Ele é aquele que removeu o meu rótulo, Ele é aquele que pagou a minha dívida. Ó Deus, torna-nos pessoas graciosas. Assim nós oramos no nome santo de Jesus.